E Romanos 12. Romanos 12, os versos 1 e 2. Eu sabia que o leite ia fazer mal para a voz hoje. E todo mundo fala, não tome leite antes de falar. E o pastor não acreditou, né? Mas vamos ler o trecho da palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler este mesmo trecho em outras versões bíblicas, tá? Na Fiel, na edição Fiel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, esse mesmo trecho na Revista e Atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, por gentileza, mais uma vez, para orarmos diante da palavra lida, palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez nós temos o privilégio de termos a Tua palavra exposta, disponível para nossas vidas. Que valorizemos, ó Deus, o ensino e a aprendizagem da Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo venha nos dar lucidez, clareza na compreensão da Tua palavra, a fim de que nós venhamos aplicá-la às nossas vidas. É assim que nós oramos com os corações sinceros, confiantes no Teu agir por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, se nós pudéssemos elencar o pivô dos maiores problemas humanos, qual seria? Quem seria? O que seria este grande responsável pelos maiores problemas humanos? Talvez alguns de vocês falariam, o pecado. Verdade? A sede dos nossos grandes problemas no mundo, ou de todo o problema no mundo, é de fato o pecado. A nossa rebeldia, a rebeldia do nosso coração, de ter se distanciado de Deus e querer andar do seu próprio ou do nosso próprio jeito. A Bíblia nos mostra isso. Apesar de muitos, ainda hoje, rejeitarem este alerta de Deus. Alguns falariam a falta de amor. Verdade. Por causa do pecado, a falta de amor tem imperado nos nossos relacionamentos. E, consequentemente, o egoísmo, o orgulho e outros mais. Não é verdade? Poderíamos elencar alguns atores responsáveis pelos grandes problemas do mundo. Mas eu não sei se você já parou para pensar. Esse problema do pecado, o problema da falta do amor, o egoísmo, o orgulho e tantos outros, invariavelmente se expressam ou se evidenciam na nossa vida pela falta de satisfação com a realidade. A falta de conformidade ou a falta de contentamento em Deus. Para que nós possamos verdadeiramente refletir sobre isso nos nossos dias, você já parou para pensar por que os países guerreiam tanto? Porque governantes estão insatisfeitos pela sua situação política, econômica, cultural, e por causa disso,
entram em conflitos e atritos com outros governos. Se nós olharmos, por que tantos casais se divorciam nos nossos dias? Porque não estão satisfeitos com os seus relacionamentos, não são satisfeitos nas suas expectativas em relação ao seu cônjuge e optam pelo divórcio. Se nós formos olhar também, por que funcionários entram em greve, em passeatas de protesto contra suas empresas ou contra o governo local, o governo nacional? Porque não estão satisfeitos com as condições de trabalho, com a remuneração, e não tirando, de certa forma, algumas coerências nas reivindicações. Não é esse o nosso objetivo. Se nós formos parar para pensar também, por que tantos filhos e pais brigam? Não seria pela falta de satisfação por uma decisão tomada? O filho que fica insatisfeito por uma decisão que o pai tomou, que a mãe tomou, o pai que fica insatisfeito por uma decisão que o filho tomou, que desrespeita a sua autoridade. Não seria pela falta de satisfação? Quase a totalidade das depressões no mundo tem como pano de fundo a frustração, a insatisfação, porque alguns desejos não foram concretizados. Ainda que o mal do século seja diagnosticado como uma doença, pesquisadores, terapeutas, ainda que esses todos tentem mostrar que de fato é um distúrbio orgânico tão somente, grande parte das depressões tem como causa primária a frustração do coração, a falta de contentamento e a falta de satisfação diante da vida e da realidade imposta. E, consequentemente, desencadeia outros problemas mais com esta insatisfação do coração. Irmãos, o ser humano é a criatura mais insatisfeita do mundo. Você não vê a árvore, o animal, a rocha, os astros, as estrelas, os rios, reclamando porque as coisas estão do jeito que estão. Provavelmente você não vai encontrar um leão deprimido porque ele caçou um antílope ao invés de um grande e belo búfalo. Você não vai vê-lo deprimido porque ele conseguiu caçar um antílope, que é um animal bem menor do que um búfalo. Mas nós, seres humanos, constantemente estamos insatisfeitos com a nossa realidade. Eu não quero aqui ser indiferente às situações difíceis que nós vivemos, porque o próprio Deus não é indiferente às nossas dificuldades, às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Tanto que nós temos aprendido que Ele é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que está atento às nossas necessidades, ainda que não façam tudo aquilo que nós esperamos. Mas nós precisamos, com a palavra de Deus, nos voltar para a satisfação verdadeira que preenche o coração. Este ano de 2016 é um ano que nós estamos enfocando, não que os outros demais anos nós não trabalharemos nesta mesma linha, mas nós temos dado ênfase numa vida de intimidade com Deus, de maturidade em Cristo, maturidade espiritual, uma vida de avivamento espiritual pela intimidade com Deus. Esse ano nossa igreja tem dado ênfase nesta transformação, neste avivamento, nesta mudança por meio da intimidade com Deus. E eu quero te dizer esta noite, por meio da palavra de Deus, que há satisfação plena para aqueles que estão em Cristo, ainda que as circunstâncias não sejam tão agradáveis quanto nós esperamos. Querido, querida, não é eu que estou falando. A palavra de Deus nos garante satisfação em Cristo.
Nós precisamos crer que uma vida de intimidade com Deus é capaz de saciar de verdade o coração. E para que nós possamos perceber que satisfação é essa, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, a satisfação da qual nós aprendemos com a palavra de Deus, e daqui muito em breve voltaremos no trecho que lemos, não é uma satisfação que está fundamentada em bens materiais, não é uma satisfação que está fundamentada em circunstâncias favoráveis, não é uma satisfação que está fundamentada nas nossas expectativas atendidas. Essa satisfação da qual preenche de fato o coração do ser humano é a maturidade no relacionamento que este ser humano encontrou com o seu Criador, com o seu Senhor, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Se você deseja viver um relacionamento satisfeito, contente, ter contentamento de fato na sua família, na sua vida, você precisa encontrar essa intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. A maturidade cristã, o crescimento em Cristo, é o alvo de Deus para a vida de seus filhos, pois é por meio desse crescimento que o homem regenerado irá satisfazer-se em seu Criador, Salvador, Pai, único Senhor e Deus, mostrando para toda a criação a justiça de Deus, a glória de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou ler isso mais uma vez para vocês. A maturidade cristã, o crescimento no relacionamento com Deus em Cristo, é o alvo de Deus para a minha vida, é o alvo de Deus para a sua vida, é o alvo de Deus para todo aquele que nasceu de novo em Cristo. Sabe por quê? Porque, por meio deste crescimento, o homem regenerado irá satisfazer-se em seu relacionamento com o Criador, com o Salvador, com o Pai, com o único Senhor e Deus, a fim de que nós possamos mostrar para toda a criação a justiça de Deus e a glória de Deus. Deus não nos salvou em Cristo para que nós pudéssemos satisfazer os nossos caprichos. Deus não te ofereceu o perdão dos seus pecados em Cristo, querido e querida aqui presente, irmão e irmã, para que as suas expectativas circunstanciais venham ser saciadas. Mais uma vez eu quero que você entenda, Deus não é um Deus indiferente às suas reais necessidades, mas Deus não é um Deus que vai mimar você atendendo todos os seus desejos. Deus não é um Deus indiferente às suas reais necessidades, mas Deus não é um Deus que vai te mimar atendendo todos os seus desejos, todos os nossos desejos. Irmãos, quando nós nos deparamos com a carta aos Romanos, nós entendemos e precisamos nos lembrar de que a ênfase do apóstolo Paulo ao escrever essa carta à igreja de Roma, no início da era cristã, era ressaltar a justiça de Deus. O apóstolo Paulo tinha em mente mostrar que justiça é essa, quais as consequências dessa justiça, o que essa justiça produz na vida do ser humano, na vida da criação. Os capítulos de 1 até o 11º, o primeiro capítulo até o 11º capítulo, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando que justiça é essa, mostrando que essa justiça condena o pecado, mostrando que essa justiça providencia o livramento do pecado em Cristo Jesus, nos mostrando, nos ensinando que essa justiça de Deus é aplicada ao homem mediante a fé em Cristo, nos lembrando que essa justiça de Deus gera resistência no coração do homem para o pecado, gera repulsa, gera luta contra o pecado e não paixão exacerbada pelo pecado. Esta mesma justiça que Deus nos lembra por meio da carta aos Romanos é a justiça que livra o ser humano da acusação do pecado. É essa mesma justiça, nesses
11 primeiros capítulos, que nós aprendemos que liberta o homem pela ação poderosa do Espírito Santo, o Deus que habita na vida dos filhos, dos seus filhos. E é essa mesma justiça que exemplifica a sua ação por meio de um povo escolhido, o povo de Israel. Ainda que o povo de Israel não tenha entendido a justiça de Deus, ainda que muitos de nós, muitas vezes, não tenhamos entendido a justiça de Deus, Deus exemplificou a sua justiça por meio de um povo escolhido, que é o povo de Israel. E depois de todo este conteúdo precioso a respeito dessa justiça de Deus, que é a verdade, a vida, a retidão que nós precisamos tanto para as nossas vidas, a esperança, essa justiça, depois que nós aprendemos esse conteúdo, e você pode ter o seu momento em casa para reler a carta aos Romanos, nós chegamos no capítulo número 12. E os últimos capítulos dessa carta, do 12 ao 16, Deus está ensinando para o seu povo quais são as consequências práticas dessa justiça na vida dos seus filhos. Deus está nos ensinando como aplicar esta justiça em nossas vidas. Como aplicar a sua verdade, a única e suprema verdade, a absoluta verdade, no nosso dia a dia. Afinal, nós não podemos nos esquecer que Deus tem um propósito quanto à igreja. Ele nos chamou não para satisfazer os nossos caprichos, mas para nos conduzir a um relacionamento de maturidade com Ele, a fim de que nós venhamos ter satisfação nele e a fim de que venhamos dar glória tão somente para Ele. E a partir do capítulo 12, esses 2 primeiros versos que nós aprendemos, vai nos ensinar hoje como nós, como igreja, podemos crescer para que nós tenhamos satisfação de verdade. Hoje nós queremos que você se lembre e aprenda que crescer em Cristo é o segredo para uma satisfação plena na vida. Crescer no conhecimento de Cristo, crescer na maturidade e no relacionamento com Deus em Cristo, é o segredo para a sua vida, para as nossas vidas, para que nós venhamos viver de fato a satisfação plena na vida. E aí eu quero que vocês percebam que essa nova vida que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, esta nova vida promove mudanças profundas no próprio homem, no seu relacionamento deste homem com o próximo, no relacionamento deste homem com a sociedade, enfim, essas mudanças na vida do homem que foi alcançado pela justiça de Deus, muda a sua vida diária, o seu cotidiano. Quando nós encontramos no verso número 12, no verso número 1, capítulo 12, o convite, o chamado de Paulo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O que o apóstolo Paulo estava falando? Queridos, toda esta misericórdia, toda esta compaixão, todo este cuidado de Deus por sua vida, que vocês acabaram de ser lembrados nos capítulos 1 ao 11, toda essa justiça que Deus tem conferido a vocês, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é alvo do amor de Deus para com a sua vida, ainda que você não tenha mérito próprio, Ele te ama do jeito que você é, e Ele quer transformar você, para que você possa desfrutar do melhor. Com isso em mente, eu quero fazer um convite a vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero chamar a vocês. É como um amigo mais chegado que o irmão chega para você de canto e fala: vem cá, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Eu estou fazendo este convite a você. Deus te chama de pé de ouvido, irmão, querido aqui presente. E Ele quer que você se atente bastante ao convite que Ele tem para você. Olha o que Deus chama a sua vida.
que vocês, que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que nós tenhamos uma vida plena, satisfeita, madura, para que nós cresçamos em Cristo. Deus está nos ajudando a praticar isso na nossa vida. E a primeira coisa que Ele quer que nós cultivemos no nosso dia a dia é uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira que tem a ver com um culto humilde. Ofereçam-se, se prostrem, coloquem-se à disposição. Papai e mamãe aqui presente. Você quer ter esperança para a vida do seu filho e sua filha? Você quer que ele cresça um homem e uma mulher saudável? Que tenha uma vida de fato próspera? Uma vida segura? Antes, Deus te faz um convite. Seja humilde. Dependa de mim. Seja humilde. Reconheça que você, em primeiro lugar, precisa se prostrar diante de mim. Precisa se colocar com o coração humilde, dependente de mim. O sacrifício do qual nós estamos falando aqui, este sacrifício vivo, santo e agradável, começa com um coração quebrantado, humilde, que depende de Deus. Você quer de fato ter estabilidade na sua vida para enfrentar as intempéries profissionais? As intempéries da saúde, dos relacionamentos rompidos? Você quer de fato ter segurança e satisfação nessa vida? Deus te fala. Deus te chama de canto e fala: ofereça-se como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os holocaustos, os animais eram mortos e oferecidos a Deus. Deus não quer animais mortos. Deus não quer que nós venhamos num culto para oferecer religiosidade para Ele, rituais para Ele. Deus não se interessa com ofertas nossas. O dinheiro depositado aqui por aqueles não compram o favor de Deus. O que Deus quer para a sua vida, querido, é a sua vida por inteiro. Sacrifício vivo. Uma vida totalmente disposta, oferecida, prostrada, entregue à dependência de Deus. É esse o convite que Deus te chama de canto e fala: ofereça-se totalmente a mim. Um culto humilde, um culto integral. Você não oferece só o seu sentimento, suas emoções que vêm, levanta as mãos, choram, se arrepia, passa aquele êxtase, vai para casa e tudo volta ao normal. Você não oferece só os seus sentimentos, as suas emoções. Você oferece a sua razão, o seu intelecto, para prestar atenção naquilo que Deus está te ensinando, para que você possa tomar escolhas e decisões acertadas. Você oferece a sua vida no dia a dia, ao sair daqui hoje à noite, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido em casa, com seus filhos, na semana com o seu chefe, com o seu funcionário. Esse é o sacrifício vivo. Esse é o sacrifício integral. Essa é a oferta que Deus requer de nós e nos chama. Coração quebrantado. Ofereça-se. Dependa de mim diariamente. Sabe como nós começamos a fazer isso diariamente? Lendo a Bíblia diariamente. Buscando aprender a Bíblia diariamente. Conhecendo a vontade de Deus diariamente. Orando. E quando eu oro, nós temos aprendido isso com frequência, eu não mudo Deus. Eu não mudo a vontade de Deus.
Mas quando eu oro, sem eu perceber, Deus está usando a minha oração para mudar o meu caráter, mudar a minha vida e me colocar na dependência de Deus. O sacrifício vivo do qual Deus te chama, meu irmão, não é esta mentira que está sendo pregada em outros púlpitos aí, que enganam milhares de gananciosos. O sacrifício que Deus está te chamando não é você vender o seu carro e depositar tudo aqui para que você tenha a cura de alguém de enfermo na sua família. Não é este o sacrifício. Isto é mentira. Enganadores falando em nome de Deus, que serão tratados com a justiça de Deus. Não sejam enganados por isso. O sacrifício que Deus te pede é a sua vida humilde, integral e dinâmica, totalmente na dependência dele. Ah, mas nós vamos errar. E quando erramos, com corações sinceros, vamos aos pés da cruz. Tenha compaixão. Deus, por tua compaixão eu estou aqui. Eu sei que o Senhor não é indiferente à minha necessidade. E eu tenho necessidade de depender. Eu preciso depender do Senhor. Me ajude, me perdoe. Isso é sacrifício vivo. Quando eu erro nas minhas decisões dentro de casa, o sacrifício vivo, porque eu aprendi com Cristo, é pedir perdão. Não de boca para fora, só para apaziguar o momento, mas para reparar o erro. Não, eu errei aqui. E por causa disso, eu quero que nós façamos assim, para que eu possa me retratar com você, minha esposa, meu filho, minha filha, pai, mãe. Esse é o sacrifício vivo. Mas quem pode viver isso? Aqueles que já tiveram o encontro com Cristo. Nós precisamos nos lembrar que Paulo estava falando para a igreja de Cristo. Para aqueles que já foram alcançados pela justiça de Deus. Para aqueles que já foram convencidos dos seus pecados em Cristo Jesus. Por isso, você que é crente em Jesus, é para você que Deus está falando. E se você ainda não é um crente em Jesus, você está sendo convidado a ser um crente em Jesus, a morrer para você mesmo, porque é só dessa forma que você tem condições de oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável. A sua boa intenção de estar num culto dominical não interessa para Deus. O que interessa para Deus é você morrer para você mesmo e começar uma nova vida em Cristo. E sabe o que é uma nova vida em Cristo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As decisões que eu tomo não são mais pelos meus achismos, mas por aquilo que Cristo está ensinando a mim. Estão entendendo, queridos? Quer ter satisfação de verdade na vida? Quer ter uma satisfação? Se nós queremos ter uma satisfação de verdade que vai além das circunstâncias, nós precisamos crescer em Cristo. E Deus está nos ensinando para que você possa crescer em Cristo. Cultive uma adoração integral, não parcial. Por isso que os nossos dízimos, ofertas, por isso que o nosso serviço voluntário à igreja, isso aí não é para que eu possa ganhar status diante de Deus. Isso é o meu desejo sincero e minha obediência de responder ao chamado de Deus para um sacrifício vivo, santo, separado para Deus, oferecido a Deus e agradável. Por que agradável? Aceito por Deus. Deus aceita um culto sincero. Deus aceita um culto que vem de um coração sincero. Deus aceita um culto que de verdade deseja a justiça dele e não a sua própria satisfação. O foco está em Deus, não nos meus interesses. E o Senhor continua. Verso número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou me atentar no início deste verso. Não se amoldem, não tomem a forma, não se conformem. Com o quê? Com o padrão deste mundo, com os valores deste século. Quer ter uma vida madura em Cristo? Você que já é crente em Jesus, quer crescer em intimidade com Deus? Leve a santidade para o dia a dia. Leve a santidade para a prática. Quando Deus está nos chamando a atenção e de pé de ouvido está falando, olha, não tome a forma deste mundo, sabe o que Ele está falando? Não aceite os padrões deste mundo caído, rebelde, independente, mas olhe para o que eu desejo para a sua vida. Quando Deus está falando, não tome a forma deste mundo, não se apegue aos modismos. Isso se aplica na vestimenta, isso se aplica nos rés da vida, nos looks, mas vai muito além disso. Nas práticas. Hoje é modinha para a juventude a pegação, o ficar. E se você não faz isso, você é careta. Então, jovem, adolescente aqui, não se tome a forma deste mundo. Não vá pelos modismos deste mundo. Homem e mulher já formado, hoje é modinha casais trocarem entre si. Depravação, abominação aos olhos de Deus. Não vá por aquilo que as pessoas fazem, mas siga o modelo de Cristo. Ah, mas eu não vou proibir meu filho namorar, minha filha namorar tão cedo, porque se eu não proibir, vai namorar às escondidas. Mentira satânica dentro da igreja. Modismo dentro da igreja. Instrui no caminho do Senhor. E quando ele crescer, ele vai ter discernimento para a vida. Ah, mas é modinha hoje, a gente não pode tocar nos nossos filhos. Porque os psicólogos, os terapeutas, os educadores, os acadêmicos, falam que isso pode criar grandes traumas. As sociedades ocidentais que adotaram este padrão estão vivendo hoje suicídios em massa de adolescentes e jovens, e assassinatos em massa de adolescentes revoltados que não tiveram um padrão, não foram educados na disciplina do Senhor, e entram em escola, mata professor e mata um monte de aluno. É esses os modismos do mundo. E essas são as consequências. Não tomem a forma deste mundo. Santidade prática, coerente à dependência sincera de Deus. E estamos chegando ao final, queridos. Parte B deste verso. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavrinha transforme-se, do original ela é metanoia. Essa palavrinha é muito bem ilustrada por uma borboleta. Antes de se tornar uma borboleta, é uma lagarta que está num casulo. Enquanto ela é lagarta, ninguém consegue visualizar o potencial que ela tem, a beleza que ela tem, o esplendor que ela tem, porque aquilo está dentro da sua genética, aquilo está dentro de si. A metanoia, a transformação da qual o Senhor te chama, para que você possa exercer na vida com Ele, é deixar externar a glória que está dentro de você. Qual glória é esta?
o Espírito Santo que foi concedido a todo aquele que um dia se humilhou e reconheceu: eu preciso de Cristo para me dar esperança de vida. Eu preciso de Cristo para perdoar os meus pecados. Eu preciso de Cristo para ter reconciliação com o meu Criador. E à medida que esse Espírito de Deus tem liberdade e começa a ser externado, ser mostrado com esta vida autêntica no dia a dia, com o seu testemunho, é como o desabrochar da flor, é como o sair do casulo da borboleta. O transformai-vos, ou transformem-se, deixe que o Espírito de Deus mostre a glória de Deus por meio da sua vida. Deixe que o Espírito que habita em você venha ser mostrado para aqueles que estão ao seu redor. Transformação, mudança de mente, mas mudança essa que vai para o exterior. Mudança essa que não fica só nos pensamentos, se mostra na prática. Antes eu vivia segundo os meus conceitos. Agora eu pratico não mais os meus conceitos, mas os valores que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Isso é o convite que Deus faz para você. Quer experimentar satisfação de verdadeira? Quer ter maturidade em Cristo? Quer ter intimidade com Deus? Uma adoração verdadeira, um culto vivo, um culto dinâmico, um culto integral e uma santidade prática, que não toma forma dos modismos deste mundo, que não se apega ao pecado como o mundo se apega, pelo contrário, vai rejeitando o pecado e deixando que o Espírito de Deus, que habita na vida dos crentes em Jesus, se torne visível por meio das minhas práticas de vida. É este o convite que Deus faz. Santidade prática, adoração verdadeira. Culto humilde, integral, puro, sincero, dependente. Rejeição aos padrões mundanos e a apresentação da nova vida que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós terminamos o verso de número 2. Para que sejam, para que? Finalidade. Filhos, eu estou ensinando e motivando vocês a terem um culto verdadeiro e uma santidade prática. Sabe para quê? Para que vocês venham ter, sabe o quê? Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Maturidade, intimidade, satisfação em Deus. Porque a boa, perfeita e agradável vontade não é segundo os nossos padrões, mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus nos dá o caminho das pedras. Deus não é Deus que precisa ficar se mostrando em meio ao mistério. Hoje pela manhã, na escola bíblica, no nosso grupo de integração, eu quero aproveitar e abrir um parênteses para vocês que nos visitam, que moram aqui na cidade, você que quer conhecer mais a nossa igreja, durante a manhã nós temos a escola bíblica dominical. Nós temos, as crianças estão aprendendo com a Bíblia, os adultos, jovens, adolescentes estão aprendendo com a Bíblia. E vocês que estão se achegando à igreja são os convidados para fazer parte do grupo de integração que o pastor dá aula.
E para este grupo hoje nós nos lembramos. Tem um monte de pessoas que se dizem crentes em Jesus, que ficam atrás do mistério de Deus. E pulam de igreja em igreja atrás do mistério. Gente rodopiando, pulando, falando de outras formas. Mas essas pessoas não se atentaram que o Deus da Bíblia, naquilo que ele quis ser conhecido, ele já se revelou por meio da sua palavra. Se eu desconsidero aquilo que é a vontade dele revelada, quanto mais eu vou buscar o mistério, aquilo que não foi revelado? Se eu rejeito qual é a vontade revelada, eu tenho o direito de conhecer aquilo que ele não quis revelar? Prova de um coração imaturo, de um coração que precisa crescer em Cristo. As igrejas tradicionais, queridos, nós somos taxados de igrejas frias, porque aqui não tem um movimento, aqui não tem um jogo de luzes, aqui não tem aquele povo que fica pá, 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 pá. Aqui não tem aqueles chúrias. E por causa disso, tem muita gente se perdendo em mentiras. Eu não quero que você que faz parte dessa igreja, e você que nos visita, que pensa que nós somos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Tudo pecador. Inclusive o maior deles, literalmente. Mas pecadores, perdoados em Cristo. E todos queremos crescer em maturidade com Cristo, em Cristo. Se você, meu irmão, minha irmã que faz parte dessa igreja, se você que nos visita quer realmente crescer no conhecimento de Deus, para ter uma satisfação plena, são os nossos convidados para crescermos juntos. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar, chegamos ao final do nosso culto. Senhor, nós não queremos limitar o agir do Teu Espírito Santo. Quem somos nós para colocar o Senhor dentro de uma caixa e limitar o Teu agir? Mas, Senhor, nós queremos declarar que nós queremos viver o Teu agir da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor mostrou-se a nós por meio da Tua palavra revelada. Nós não queremos viver uma vida incoerente à Tua vontade. Hoje nós aprendemos com o Senhor e fomos lembrados que se queremos realmente ter uma vida satisfeita, nós precisamos amadurecer no conhecimento do Senhor, a fim de que nós não sejamos jogados por qualquer vento de doutrina, por qualquer mentira, por qualquer ilusão, ó Deus. Ó Deus, nos ajude a amadurecermos no Senhor, a crescermos, meu Deus, numa vida de adoração sincera ao Senhor, que não se encerra neste culto, mas que continua assim que nós saímos pelas portas deste templo, ó Deus. Ó Deus, ajude-nos a viver isso no nosso lar, essa adoração, Deus, no nosso trabalho, essa adoração nos nossos relacionamentos, nos nossos namoros, noivados, casamentos, ó Pai. Na nossa vida na escola, na faculdade, ó Deus. Nos ajude a ter essa dependência, Deus, diária do Senhor. Nos ensine por meio da Tua palavra, Deus. Ajude as nossas vidas, ó Pai, a ter uma vida prática de santidade, de fazer escolhas que agradam ao Senhor, Deus, e não agradam os nossos próprios interesses e os modismos deste mundo, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, ser com cada uma das nossas famílias. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor e queremos crescer, meu Deus, na certeza de que estamos no caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém e amém.